Fala, pai. Em defesa do futebol brasileiro. Para mim, o melhor futebol do mundo. Meu amigo, todo país que se preza, todo país que defende os seus interesses, tem leis específicas que são verdadeiras barreiras protecionistas. Claro, para proteger os seus principais produtos, as suas riquezas naturais, da concorrência internacional predatória. Portanto, e por isso mesmo, o Brasil precisa criar uma lei específica. O Congresso Nacional precisa criar uma lei, já que a CBF não faz isso, uma lei para proteger o futebol brasileiro. Porque o futebol brasileiro, meu amigo, ao lado da Amazônia, é uma das maiores riquezas desse país. Talvez a maior. Talvez a maior. Porque foi Pelé que colocou o Brasil no mapa do mundo, jogando futebol. Pois bem, precisa criar barreiras para proteger, leis para proteger o futebol brasileiro. Por exemplo, precisa criar uma lei, essa daí resolve todos os problemas do Brasil. Uma lei, duas leis, uma delas que defina o seguinte, a principal, que a partir de agora, cada clube do Brasil só pode ter 2 jogadores estrangeiros. Só 2 jogadores estrangeiros, não pode ter mais de 2. Só pode contratar 2. Principalmente porque o futebol brasileiro não precisa de jogador estrangeiro. É o único futebol do mundo que não precisa de jogador estrangeiro. Porque ele dispõe, nos seus 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, de milhões e milhões de garotos bons de bola, querendo uma oportunidade. É o contrário da Inglaterra e da Espanha. Esses aí, o futebol desses países, precisam de importar jogadores, porque eles não têm a matéria-prima que o Brasil tem. O Brasil tem matéria-prima para formar craques numa quantidade assim de milhões. Milhões de garotos espalhados pelos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados do Brasil, querendo ser jogadores. Então o Brasil não precisa importar. Além disso, o jogador estrangeiro não sabe jogar o futebol brasileiro. Atrapalha o desenvolvimento do futebol brasileiro e tira a oportunidade de garotos bons de bola do Brasil se transformarem em craques. Então, Congresso Nacional, eu pedi ao presidente da CBF para fazer isso, mas ele não fez. Em lugar de fazer isso, o que é que ele fez, o presidente da CBF? É muito burro, é corrupto. Primeira coisa que ele fez, reduziu o número de jogos dos campeonatos estaduais. Hoje mesmo tem jogo do campeonato estadual e jogo do campeonato brasileiro. Ele está querendo asfixiar e aniquilar os campeonatos estaduais. Mas eu quero dizer este vagabundo, olha, estou lhe chamando de vagabundo, da próxima é FDP, viu? Vagabundo, presidente da CBF, eu já disse e vou repetir, os campeonatos estaduais são o sustentáculo, as bases do futebol brasileiro. Deles saíram os maiores craques do Brasil, só eu vou citar 2, Pelé e Garrincha. Romário, Ronaldo, Neymar, todos eles saíram das divisões de base. Os maiores clássicos do futebol brasileiro estão nos campeonatos estaduais. Fla-Flu, São Paulo e Palmeiras, Corinthians e Santos, Vasco e Flamengo, nos campeonatos estaduais. Mas, infelizmente, derrubaram o Maracanã para construir essa bosta que está aí, o estádio de 200 mil pessoas para construir essa merda que está aí. 60 mil pessoas. Para quê? Para poder o público e para as televisões. Tudo isso ideia da Globo. Quando a Globo botou o dedo no Brasil, fudeu o Brasil. Que a Globo só sabe roubar e destruir o Brasil. Está vendo, senhor? Destruíram o Maracanã. O Maracanã, todo fim de semana, levava 100, 150 mil pessoas. Tiravam da rua 100, 150 mil pessoas para fazer a festa do povo. Hoje, Maracanã, 60, 70 mil pessoas, menos da metade. A turma fica na rua. Aí, na rua, seja o que Deus quiser, não é isso? Então, veja bem, este vagabundo presidente da CBF está, em lugar de criar uma lei para reduzir o número de estrangeiros, reduzir para 2 o número de estrangeiros por cada time do Brasil, não. Está reduzindo o número de jogos dos campeonatos estaduais, que são a base sustentável do futebol brasileiro. Se acabar os campeonatos estaduais,
se acabar os campeonatos estaduais, acaba o futebol brasileiro. Porque nós não vamos ter como revelar os garotos de base. Inclusive, vai asfixiar as divisões de base. Para que divisão de base, se não tem onde você lançar os jogadores? Você vai lançar os jogadores no Campeonato Brasileiro, na Copa Brasil, na Libertadores, no Mundial de Clube? Não. Você tem que lançar os jogadores nos campeonatos estaduais. Porque eles são campeonatos preparatórios, são escolas preparatórias de craques. Esse vagabundo desse presidente da CBF não entende isso. Então ele está querendo destruir, acabar com os campeonatos estaduais. Se ele acabar com os campeonatos estaduais, ele acaba com o futebol brasileiro, que vai ficar somente Campeonato Brasileiro, Campeonato Copa Brasil e Copa Brasil. E aí eu pergunto, e as divisões de base vão fazer o quê? Vão revelar jogador para ser lançado no Campeonato Brasileiro? Não vão. O Campeonato Brasileiro precisa de jogadores formados. Aí, como não pode usar o jogador da base, o que é que os clubes fazem? Vão buscar jogadores estrangeiros. Aí o Flamengo está pagando. O Flamengo ganhou com essa contratação de Lucas Paquetá. O Flamengo gastou 1 bilhão, vai gastar 1 bilhão e 100 milhões e não conseguiu fazer um time. Aí a culpa do treinador, cada jogo, eu vou falar depois sobre cada jogo um time, vai te fuder, Felipe Luiz. Isso pode ser bom na Espanha. Aqui não. Aqui você tem que ter um time base, porque aqui o futebol é técnico, não é tático. Aí você pega 11 robôs e bota em campo e joga, porque é futebol tático. Aqui é técnico. Tem que ser aquele time que tem uma base, um time base. Tá entendendo? Todos os grandes times do mundo têm um time base, todos. O Flamengo não tem. É um amontoado de jogadores, já gastou 1 bilhão e 100. Se quiserem me levar para lá para eu armar o time, já disse. Agora eu só vou caro. Da outra vez eu fui de graça, agora eu quero um salário lá em cima. Pois bem, então o presidente da CBF está destruindo o futebol brasileiro, porque ele está asfixiando e destruindo os campeonatos estaduais, onde são revelados os craques do Brasil, onde são aproveitados os jogadores de base. Por que ele faz isso? Porque ele está cercado de empresário da bola. Agora mesmo ele nomeou o Gustavo Feijó. Conheço o Gustavo demais. Mas Gustavo Feijó é empresário. Gustavo Feijó vai para lá para empregar seus jogadores. E os jogadores dele, a maioria é de fora. Ele não diz que é daqui, é de fora. Então o futebol brasileiro está entregue aos empresários. E os empresários aí, ó, enfia jogador aqui. Meu amigo, o Flamengo tem 10 jogadores estrangeiros. Dos 10, 8 são bosta pura. Eu conheço de futebol. Eu vi Flamengo e Vasco, um jogo merda. Eu vi o Fla-Flu, um jogo merda. O melhor jogo que eu vi agora foi a final da Copinha São Paulo e Cruzeiro. Eu sei o que estou falando. Eu conheço futebol. Eu fui torcedor de arquibancada, de geral, e cheguei a presidente de clube. Minha vida é futebol. Eu conheço tudo de futebol. Ou o Congresso Nacional toma a frente e vota uma lei limitando em 2 somente, em 2, o número de jogadores estrangeiros. Se não fizer isso, o Brasil vai ser destruído. Porque daqui a pouco o Flamengo tem 10, daqui a pouco o Flamengo vai ter 22 jogadores estrangeiros e aí não tem mais necessidade de ninho de urubu. Para que divisão de base? Se nós vamos ter que trazer um jogador lá de fora, Miguelito, vai tomar no cu, Miguelito, Soteldo, Miguelito, vamos se fuder, porra. E ainda tem os vagabundos da crônica esportiva televisiva do Brasil defendendo a contratação desses estrangeiros. Só estão recebendo propina. Eu vi o tal de Pascoal dizer que Arboleda é um dos melhores 3 zagueiros do Brasil. Vai te fuder, Pascoal. Aquilo é uma merda. Eu vi o Rolando Lério Carbono dizer que uma das maiores contratações do brasileiro foi Dela Cruz. Dela Cruz não passa de um Merica. Procure saber quem é Merica, vocês torcedores do Flamengo. Merica, falando espanhol, era um médio volante que o Flamengo trouxe da Bahia, que não jogava porra nenhuma. Do tamanho, do mesmo jeito, parecia irmão gêmeo do Dela Cruz. Dela Cruz é um mini bonde, custou 20 milhões de dólares. Aí vem qual é o nome dele? Rolando Lério Carbono deve dizer que foi a melhor contratação do Flamengo. Meu amigo, para o cara dizer isso, ou é cego de bola ou está recebendo propina do empresário do Dela Cruz. Para o Oswaldo Pascal dizer que Arboleda é um dos 3 melhores zagueiros do Brasil, ou é cego de bola ou está recebendo dinheiro dos empresários.